do segundo ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis de cor. Eu vou aguardar você pegar todos esses materiais, certo? E antes de começar o tema de hoje, vamos fazer a revisão da aula passada, que teve como tema diferentes modos de estudar. Iniciamos a aula com a leitura de um texto que fala o que é o estudo e alguns lugares que ele pode acontecer. O estudo é fundamental na vida das pessoas. Com a família, aprendemos o básico para a vida, como valores, respeito, responsabilidade, educação e incentivo para se desenvolver em todos os sentidos. Assim como a família, a escola tem fundamental importância para o aprendizado de todos nós, principalmente das crianças e adolescentes. A escola possibilita, através da convivência uns com os outros, uma troca de conhecimento e interação, contribuindo assim para o convívio social. Com a pandemia, o estudo passou dos muros das escolas, acontecendo também nas casas, por meio das videoaulas e atividades complementares. Então, o primeiro lugar que aprendemos é na nossa família. A escola é uma referência de lugar de estudo, conhecimento e aprendizagem. E com a pandemia, o ensino aconteceu além da escola, com as videoaulas e com as atividades complementares. Vimos alguns documentos que reforçam a importância do estudo, da educação e principalmente do ambiente escolar, como a Constituição da República Federativa do Brasil, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E olhe lá o que a Vivi veio perguntar: as escolas podem ser pública ou particular? Lembram disso? Nós vimos que as escolas públicas são oferecidas a todas as pessoas pelo governo federal, municipal ou estadual. A escola particular é aquela que possui um dono, ou seja, é uma propriedade privada que não pertence ao governo.
E a Vivi fez mais perguntas. A escola pode ser administrada pelo governo federal, governo municipal, governo estadual ou uma pessoa ou instituição. Então, a escola pública, como eu falei, é oferecida a todas as pessoas. O governo federal, ele administra algumas escolas, principalmente do ensino médio. A escola municipal é aquela que é administrada pelo município. Já as escolas estaduais são aquelas administradas pelo estado. E como eu falei, quando é uma pessoa, uma instituição, é uma escola particular, certo? Vimos também alguns espaços que tem na escola, como a entrada, né, que é onde entram e saem da escola, onde tem um encontro com os colegas. Vimos também sobre a quadra coberta. Aqui até a gente lembra de quadra, lembra das aulas de educação física, mas lá também acontece a entrada dos estudantes, onde eles esperam até começar a aula, e o recreio também. E também a sala de aula, que é o lugar onde o professor ensina e os alunos, né, os estudantes, aprendem. E falamos também dos funcionários que atuam na escola. Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos contar que hoje nós estamos na aula 9 e que nós vamos continuar com esse tema, os diferentes modos de estudar. Então peguem o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula 9, História, diferentes modos de estudar. Eu vou aguardar você fazer. E a Vivi já começa com uma pergunta. Será que as escolas sempre foram desse jeito? Lembre-se que a história estuda o passado, o que já aconteceu, o presente, que é o que está acontecendo, para imaginar o que vai ocorrer no futuro. Agora vamos pensar na escola. Primeiro, vamos focar no aspecto físico.
ou seja, na construção dos prédios escolares. Vamos ver o passado e o presente de algumas escolas municipais. Essa escola aqui é a Escola Municipal Joaquim Távora. Vejam como a escola estava e como está hoje. Tem diferença? A gente percebe que tem diferença sim, mas conseguimos ver nas duas construções aspectos que são bastante parecidos. Guarda isso aí na sua memória, porque nós vamos utilizar a sua memória para fazer a atividade. Vamos ver outra escola? Escola Municipal Desembargador Marçal Justen. Olha como ela estava e como ela está hoje. Quanta diferença, né? Como eu falei, a construção até aparece a mesma, mas já aparecem outros elementos, né? Eu vou falar para vocês, a escola já era legal, mas agora, com o jardim ali na frente, ficou muito mais bonita. Vamos ver mais uma? A Escola Municipal Guilherme Butler. Vocês já identificaram que as construções têm semelhanças, mas tem muitas coisas diferentes. Esse muro ficou muito legal, né? Então, prestaram atenção de como essas escolas eram e como estão hoje em dia? Que bom, porque eu falei que nós íamos usar a memória. Olha o que eu quero que vocês façam. Observando as imagens das escolas municipais de Curitiba, de antigamente e agora, escreva uma característica que mostra ideias que se relacionam ao presente, ideias que se relacionam ao passado, ideias que se relacionam presente e passado. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar, lembrar das fotos e você vai escrever uma, mas pode escrever mais. Uma característica que vocês viram que tem só no presente, ou seja, agora, que apareceu nas imagens de agora, mas que antigamente não tinha. Uma característica que se relaciona ao passado, que tinha antigamente que vocês não perceberam agora não. E uma que se relaciona ao presente e ao passado, o que tem nas duas imagens, certo? Como eu falei, na atividade eu pedi uma característica, mas se vocês perceberam mais, pode escrever também. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
conseguiu escrever características e ideias do passado, do presente e que se relacionam? Eu marquei uma de cada aqui. É claro que a minha resposta pode ser diferente da sua, porque cada um vai ter uma percepção diferente da imagem, que é uma fonte histórica visual. Vamos ver o que a professora percebeu? Ideias que se relacionam ao presente. O cuidado com a fachada da escola. Todas elas, a escola estava bem bonita, bem cuidada no começo. Então isso me chamou bastante atenção. Segundo, ideias que se relacionam ao passado. Nesse eu não sei se vocês perceberam, mas como algumas fotos eu lembro, né, ou até já passei pela frente, lembrei de uma coisa que tem no passado, que aparece nas fotos e agora não tem. Telefone público, o chamado orelhão na frente da escola. Então, na época que não tinha celular, a gente utilizava o telefone público. Tinha esse nome de orelhão porque parecia um orelhão. Nenhuma das escolas aparece, certo? E ideias que se relacionam presente e passado. A identificação da escola. As escolas tinham pintado, né, no muro ou até mesmo na parede da escola o nome dela, certo? Então isso que me chamou a atenção. E para você, teve outras características, outras ideias? Que legal! E a Vivi teve uma ideia para relembrarmos o que aprendemos no ano passado. Vamos recordar como acontecia o estudo antigamente? Então nós vamos ver o que a gente estudou ano passado. Vamos recordar um pouquinho do estudo em diferentes tempos, certo? A educação em outros tempos. Vamos lembrar da educação egípcia. Antigamente, no Egito Antigo, aos 10 anos, somente os meninos tinham o direito de ir para a escola para aprender a ler, escrever e contar. As meninas ficavam em casa acompanhando a família e os serviços domésticos. Na educação romana, então na Roma antiga, a educação era para quem podia pagar por um professor. E esse professor ia em casa ensinar, certo? Os meninos aprendiam a ler e a escrever com o professor. Aos 13 anos, iam para uma escola secundária para serem preparados para a vida militar. Já as meninas acompanhavam as mães na atividade diária. Elas aprendiam a realizar as tarefas domésticas e também a cozinhar e bordar. Na educação asteca, as crianças aprendiam com suas famílias. O pai ensinava o filho a sua profissão. Ou seja, se o pai tinha uma profissão, é essa profissão que ele ia ensinar para o filho, certo? E as meninas ficavam em casa aprendendo a cozinhar e a cuidar da casa. Para os incas, a educação era bem dividida. Para os nobres, os mais ricos, haviam escolas. Já para a população mais pobre, a maioria da população, né, ocorria dentro de casa, com a família. As meninas eram ensinadas pelas mães e ajudavam a cuidar dos irmãos menores e no serviço da casa. Os meninos eram ensinados a serem fortes, a caçar, pescar e a defender sua família. E vocês perceberam que há uma diferença entre a educação dos meninos e das meninas? Os meninos podiam estudar, aprender a ler, escrever, contar. Aprendiam o ofício, o trabalho, às vezes o mesmo trabalho dos pais, mas aprendiam. As meninas ficavam em casa e aprendiam somente as tarefas domésticas, certo? Mas tem uma mudança aí. Vamos ver? A educação no tempo das primeiras fábricas, século XIX. O que eu vou contar para vocês aconteceu principalmente na Europa, certo? Quando surgiram as primeiras fábricas, eles precisavam de mão de obra, ou seja, gente que fosse trabalhar. Então, eles começaram a deixar tanto os meninos como as meninas estudarem. Vocês vão pensar aí, nossa, que legal!
Mas essa educação também não era igualitária, apesar de tantos os meninos como as meninas estarem vindo estudar, era diferente para a classe mais rica e para a classe mais pobre, certo? Quem era mais pobre ia para a escola, mas era ensinado o básico para que eles pudessem trabalhar nas fábricas, certo? E a Vivi tem mais dúvidas. E o estudo, como era antigamente no Brasil? Até agora nós vimos em outros lugares que não é o nosso país, o Brasil, certo? Então agora nós vamos ver aqui no Brasil como iniciou a educação. A educação no Brasil antigo. O povo originário do Brasil foram os indígenas. E você sabe como os indígenas aprendiam naquela época? Opa, mas se for pensar, isso acontece também nos dias de hoje. Como que eles aprendiam? Sabem? Ah, se não sabem, eu vou contar para vocês. Era o aprendizado com a família, com os mais experientes, com os anciões. Anciões, professora, o que é isso? Ou seja, as pessoas mais idosas. Elas ensinavam um para outro, principalmente através da oralidade. Uma fonte histórica oral e também uma fonte imaterial, quando os saberes são passados de uma pessoa para o outro, certo? E olha essa pintura que aparece ali na tela. Ela se chama Caboclo, do pintor Jean-Baptiste Debré, e mostra um indígena ensinando o outro a caçar. Professora, caçar com arco e flecha, mas arco e flecha é uma arma. Mas nós temos que pensar que eles caçavam para se alimentar. E era assim que eles conseguiam, né, os seus alimentos. E continuando a falar na educação do Brasil antigo. Os imigrantes, quando vieram para cá, eles achavam o modo dos indígenas muito selvagem e queriam educá-los conforme a cultura do homem branco. Naquela época, a educação era pensada pela Igreja Católica e tinha como objetivo converter os indígenas à fé cristã. Nessa época, havia uma divisão clara do ensino. As aulas lecionadas para os indígenas ocorriam em escolas improvisadas, construídas pelos próprios indígenas, que recebiam o nome de missões. E ó, se a gente olhar a imagem, aparece ali, né, como se fosse 3 padres ensinando, então, ensinando entre aspas, né, os indígenas, ou seja, tentando convertê-los, educá-los na cultura deles, né, porque eles não aceitavam a cultura indígena. Mas os filhos dos colonos, dos imigrantes, recebiam outro tipo de estudo. As famílias mais ricas contratavam professores para ensinar seus filhos, como podemos ver ali na imagem. A pintura de um professor com somente um estudante. Até a imagem se chama O Professor e Seu Pupilo. Pupilo, professora. Pupilo, nesse caso, quer dizer com o seu aluno, com o seu estudante, certo? E isso ocorria nas casas. Depois que surgiram os colégios mais bem estruturados, mas que somente os meninos podiam a ler, escrever, contar. As mulheres não tinham acesso ao colégio e eram educadas somente para a vida doméstica e religiosa. Até 1827, o estudo era somente para os meninos e nas escolas particulares ou com professor particular. Neste ano surgiu a primeira lei que falava exclusivamente da educação. Essa lei afirmava que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Brasil deveria haver escolas, tanto para meninos como para meninas. Opa, você vai dizer que vitória, todo mundo pode estudar. Porém, essa lei não citava
se essa escola seria pública ou particular, nem que era obrigatória. Ou seja, estudava só quem queria, ou quem a família permitia, ou quem tinha mais condições. Então a escola não era para todos. E começou a surgir, além das particulares, as escolas públicas. Nessa podiam estudar meninos e meninas, mas em salas separadas e aprender coisas diferentes. Os meninos aprendiam muito mais coisas que as meninas. A única aula que era parecida para os dois eram português e religião. Você vai dizer português? Português é que nem a nossa língua portuguesa. Religião, mas nós temos aula de ensino religioso? Verdade, nós temos aula de ensino religioso, onde a gente fala de várias religiões. Naquela época era religião porque era uma religião somente. Somente a religião católica que acontecia mais em todo o país, certo? E as meninas tinham aulas bem diferentes, como vocês podem ver ali na imagem. Elas tinham aula até de afazeres domésticos. Na primeira imagem, elas estão tendo uma aula de costura, certo? Somente com a Constituição, que nós já falamos na aula, documento, né, bem importante que fala de várias leis, que surgiu a escola pública, obrigatória e gratuita, com igualdade de condições para meninos e meninas. E lembram lá no começo que eu falei do povo originário, dos indígenas? Vamos falar deles agora também. Eles continuam aprendendo com a família, com os mais experientes, mas hoje em dia é assegurado na Constituição Federal do Brasil a educação indígena, onde cita que o ensino fundamental regular será ministrado, será dado tanto em língua portuguesa como também em língua indígena para as comunidades indígenas. Elas podem então utilizar as suas línguas maternas. Isso é bem importante porque tem uma valorização da cultura indígena, certo? E tem mais um aspecto bem importante. Atualmente, a lei ainda assegura uma educação inclusiva, que é um modelo de ensino que propõe igualdade nas possibilidades de escolarização, com o objetivo de atender a todos os estudantes, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências, independente da sua cor de pele, da sua religião, onde todo mundo tem o direito à educação. E agora nós vamos fazer uma atividade. Complete o quadro Escola Antiga e Escola Atual. Então você vai escrever como era a escola antiga. A gente falou bastante nessa aula. E também como é a escola atual. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem.
Então, já preencheu o seu quadro de como era a escola antiga e como é a escola atual? Aposto que você lembrou de várias coisas que a gente falou durante a aula. Eu também lembrei de várias coisas, mas tem alguns aspectos que eu acho bem importante a gente lembrar. Só que eu não vou escrever nesse quadro, não. Vou mostrar nesse daqui. Primeiro, eu vou falar da escola atual. Então, escola atual é um direito e deve ser inclusiva. Professor, quer dizer tudo isso? Então já vimos que estudar atualmente é um direito de qualquer pessoa. Isto está garantido por lei. Então, estudar é um direito, certo? Independente se for menina ou menino, se for criança, jovem, adulto, idoso. A escola, a educação é obrigatória. E quando nós ouvimos a palavra inclusiva, quer dizer também que todos podem estudar, inclusive qualquer pessoa com deficiência, certo? E agora vamos falar da escola antiga. A escola antiga não era um direito, era exclusiva. Então, antigamente, a escola não era um direito. Podia estudar somente os meninos que tinham a família que tinha condição de pagar. As mulheres, os negros, os indígenas eram proibidos de estudar. E a gente viu então isso durante a aula, e quando a gente fala que alguns podiam e outros não, está dizendo que era exclusiva para alguns e para outros não, certo? Então aprendemos muito nessa aula sobre a educação. Então lembre quando você estiver estudando que educação é um direito. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!